Olá pessoal, tudo bem? Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele joia, aquele likezinho, compartilhar o vídeo com todos os amigos e familiares. Hoje vou apresentar para vocês um novo desafio que foi dado para mim. Começamos a fazer a montagem da preparação de alguns tubos para este tipo de torre. Então, para mim foi um novo desafio começar a soldar tubos. Iniciando o processo, soldamos as duas partes da ponta do tubo. Para soldar as flanges, você precisa ir girando o tubo. Então eu precisei fazer uma adaptação no meu cavalete, onde eu soldei duas cantoneiras viradas para cima. Elas vão servir de apoio para o tubo, aonde eu consigo fazer o processo de virar o tubo. Então eu vou girando ele e consigo fazer a solda das duas flanges. Primeiro faço a solda da parte de dentro do tubo e depois eu faço a solda da parte de fora. Uma sequência em que eu gosto de fazer é que eu vou soldando as abas uma por uma, sem que aqueça muito a peça. Como o tubo é grande, ele pode superaquecer e fazer um empenamento bem significativo, e depois vai dar mais trabalho para poder desempenar ele. Então, se você fazer um processo de soldar diferentes partes do tubo, a peça não superaquece somente em uma parte. Assim vai fazer com que o tubo empene bem menos. Esses tubos são utilizados para fazer as torres. Podem ser torres de transmissão de telecomunicação ou até mesmo torres de energia. Existem alguns casos que eles utilizam. Neste caso, penso eu que esta vai ser para telecomunicações, devido ao formato dela e a lateral com escadas, e também tem alguns suportes para que eles coloquem os condutores de cabo. Então, penso eu que ela vai ser para a telecomunicação. Depois que é feito o processo de solda, nós precisamos sempre limpar todas as peças, né? Foi colocado um pouquinho de pressa nessa peça aí, porque o caminhão estava aguardando a finalização desses tubos para poder se deslocar à Espanha, onde é feito o processo de galvanização. O processo de galvanização passa-se por um tanque onde é mergulhado em um ácido, e após o ácido é feita, o ácido vai fazer toda a limpeza desse material de óleo e algumas sujeiras, e depois do ácido é feita a galvanização. Muitos perguntam assim, por exemplo, por que Espanha é muito longe e não compensa? Mas como Portugal é um país pequeno e a Espanha fica muito próxima, logisticamente falando, aqui na localização de Montemor, fica mais próximo encaminhar esses tubos para a Espanha do que para o próprio Portugal em algumas regiões. Então fica bem mais próximo. Eu fiz essa pergunta também e depois nós estudamos a logística e vimos que é muito mais próximo mandar para a Espanha e retornar do que fazer o processo de galvanização dentro de Portugal. Além do mais, também Portugal não tem um tanque de ácido do tamanho das peças. Algumas passam de 6 metros, então ele não tem tanque desse tamanho aqui em Portugal. Por isso que vai para a Espanha também, um dos fatores. Mas o fator mais importante é essa questão de que a logística realmente compensa. Podemos ver aí que eu sempre vou intercalando na questão de soldas, né? Eu vou de um lado para o outro no tubo,
Poderia fazer todo o processo em duas abas diferentes. Vocês podem ver isso, que ele tem partes de duplas abas. Toda a parte do tubo tem duas abas. Essas abas são feitas para fixação e travamento da torre. Ela é uma torre feita com 4 partes, então dentro dela tem uns esteios onde são feito o travamento e vai se montando a torre e subindo para cima. Podem ver sempre que eu vou girando o tubo para que a solda sempre fique bem perfeitinha. Neste momento, o nosso encarregado trouxe para mim um protetor facial. Eu perguntei para ele se existia a possibilidade de ter um protetor facial, porque o óculos estava muito embaçado. Conforme você respira com a máscara e sai o ar quente do nariz ou da boca, você vai embaçando o óculos. Então o óculos de proteção acaba ficando um pouco chato. Já o protetor facial é bem melhor por causa disso. Nesse momento eu estava montando ele, porque a parte da proteção vem separada da parte do capacete, e acabei montando virado. Então vocês podem ver que eu precisei desmontar e virar novamente um protetor facial para que ficasse da posição correta. E realmente é muito melhor o protetor facial. Neste momento tocou para o horário do lanche, o nosso intervalo. Então nós temos um intervalozinho às 10 horas. Voltamos para o tubo, já estava com o processo todo soldado, o tubo todo organizado. Então nesse momento você vai pegar e analisar se a peça está bem soldada, se os pontos estão bem dados, o acabamento entre o fechamento das soldas, como que está. Por isso sempre o soldador vai ter um olhar criterioso nessa questão, onde existe a emenda das soldas nas pontas, principalmente das abas ou no fechamento da solda. Então é feito todo o processo de limpeza para que não fique nenhum poro, aonde o ácido penetre para dentro. Se o ácido entrar dentro do poro, quando for passar pela tinta de galvanização, esse ácido vai começar a querer sair para fora e vai escorrer a galva, que eles chamam. E aí fica complicado, porque não vai passar pelo teste de qualidade. Onde teve um poro é ruim. Então sempre o soldador faz o processo de soldagem, depois ele tem que fazer toda a limpeza e passar olhando assim bem criteriosamente, para ver se não existe nenhuma falha, se não existe nenhum poro onde possa o ácido entrar e estragar o processo. Sempre é feito bem a limpeza, e normalmente é o próprio soldador que faz a limpeza de toda a peça, porque foi ele que soldou, então ele que tem a responsabilidade de cuidar dessa parte de ver se está tudo certinho. Além do mais, depois de tudo isso, ainda passa por um técnico que vai analisar toda a sua solda. Caso você tenha deixado passar alguma coisa, ele ainda vai pedir que você vá lá, busque a peça e volte ela para a sua bancada para você corrigir o erro que você deixou para trás, beleza? Sem mais demoras, vamos terminar o nosso vídeo. Aí estão alguns tubos soldados, e este é um modelo da torre que provavelmente vai ser montada. Nós tínhamos uma torre montada lá no pátio, mas eu acabei esquecendo de tirar foto. Tchau para vocês, muito obrigado e até a próxima.